Vamos lá, na questão 4 agora você vai observar uma questão também aí, nessa ótica do texto, agora muito tranquila, nada de espetáculo, nada de coisas mirabolantes aí, uma prova tranquila também, veja aí. A ação alternativa estabelece as ideias da frase, olha só, relação de causa e consequência, lembrando, a compreensão desse contexto de causa e consequência tem a ver com o conteúdo da frase, com a compreensão da ideia da frase em relação ao texto, e não necessariamente das estruturas causais ou consecutivas das orações subordinadas, tá certo? É muito importante relembrar, quando a gente fala em causa e consequência especificamente, você tem uma diferença bem astronômica, né, em relação àquele conteúdo que vocês já estudaram aí na parte de conjunções, orações subordinadas. Não se esqueça. A relação de causa e consequência ela está associada ao conteúdo da frase, à informação trazida pela frase, e não especificamente aquela informação das conjunções e tudo mais. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu disser assim, vamos logo, pois já é tarde. Se você fosse classificar sintaticamente esse período aí, você diria, vamos logo, oração coordenada assindética, pois já é tarde, oração coordenada sindética explicativa. O pois aí foi utilizado com valor de explicação. Veja, estamos falando da classificação sintática do período, tá certo? Agora se eu disser, por exemplo, vamos logo, pois já é tarde. Do ponto de vista discursivo, ocorre ou não uma relação de causa e consequência aí? Uma relação direta? Sim. Eu só vou logo, consequência, por causa de já ser tarde. Devido ao fato de já ser tarde. Vamos logo, pois já é tarde. O fato de já ser tarde, causa, provocou a minha pressa, consequência. Então, no mesmo enunciado, no mesmo período, vamos dizer assim, eu posso analisar as relações de causa e consequência dentro de um contexto, mas essa relação de causa e consequência ela é bem característica. Ela acontece de maneira bem focada no conteúdo trazido pela frase. Se eu disser, estudou muito devido às notas baixas. Veja, se eu for analisar do ponto de vista sintático aí, do ponto de vista oracional, eu tenho um período simples. Período simples, oração absoluta. Lembra por que oração absoluta? Pois é, porque ela é única, só existe ela. Período simples, oração absoluta. Tá, é única, só existe ela. Tem um verbo só. Estudou muito, estudou é o verbo. Devido às notas baixas, não tem mais nenhum verbo aí. Um verbo, uma oração. Lembra? Período simples. Mas mesmo sendo período simples, sintaticamente classificado como oração absoluta, tudo certo. Mas eu tenho, neste período, relação de causa e consequência. Eu observo a relação de causa e consequência aí. É bem interessante. Veja, eu tenho aí, estudou muito, como a causa, no caso não, né? É a consequência, né? É a consequência da história. Devido às notas baixas. Por causa das notas baixas, devido a elas, estudou muito. Entendeu agora a diferença? Então, por causa delas, estudou muito. Causa e consequência. Então você já tem essa mesma característica, esse mesmo período, agora o período simples, claro, e a mesma classificação, relação de causa e consequência, dependente da informação, do conteúdo da frase, e não dependente das relações de coordenação, de subordinação, nada disso. Então, relação de causa e consequência, vale o conteúdo da frase. Eu posso ter relação de causa e consequência com conjunção, com preposição, com substantivo, percebeu? A queda dos juros motiva, ou então assim, foi motivadora de tal coisa. Não importa. Então eu tenho que observar o conteúdo. Veja aí. Acionar a alternativa em que se estabelece entre as ideias da frase relação de causa e consequência de acordo com o texto. Note. Marcelo, tem que vir a causa primeiro e depois a consequência? Não. Pode vir a consequência primeiro e depois a causa. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Profecias e predições expressas pelos homens acabaram não se realizando. Gente, profecias e predições não se realizaram. Tá. Uma coisa provocou a outra. Neste contexto aqui, nesta frase, você tem como avaliar quem foi que provocou quem foi que causou o quê? Claro que não. Certamente não. Certo? Letra A está fora. A distância de progresso técnico e progresso moral levou os homens ao pessimismo. Opa! Isso aqui levou-os ao pessimismo. Causou, provocou o pessimismo deles. Deu para perceber?
Eu não tenho nenhuma conjunção causal aqui. Nenhuma conjunção subordinativa causal. Nada. Mas indica causa tranquilamente. Esse levou indica uma relação causal entre os termos considerados aqui. Ok, pessoal? Tranquilos? Vamos lá. A complexidade do mundo atual está além de qualquer máquina de previsão. Olha só. A complexidade do mundo atual está além de qualquer máquina de previsão. Sim. O fato de estar além, de alguma forma, não está relacionado a nada de causa e consequência. Ele está afirmando. Uma coisa está além da outra. Percebeu? Investir em previsões é a fórmula ideal para escapar do apocalipse. Olha só. Investir em previsões é a fórmula ideal para escapar. Tá, está dizendo que é a fórmula, não é a causadora. É a fórmula ideal, é a maneira de se investir, de se escapar, vamos dizer assim, dessa questão aí apocalíptica. Beleza? Vamos lá. A crença em sonhos e previsões é a garantia contra o pessimismo. Garante, tá, mas não tem nenhuma causa e consequência. Uma coisa não gera a outra. Ok? Tranquilos? Belezinha? Questão 4, resposta certa, letra B de bola. Vamos seguindo. Questão 5. A respeito do texto pode-se concluir o quê? Vamos lá. Para enfrentar as incertezas do futuro, os desequilíbrios provocados pelo clima e pela desigualdade de pobres e ricos, a solução é dedicar-se aos momentos presentes de forma suave e prazerosa. Olha o que ele diz no final do texto aqui. E nós ainda acreditamos a resposta, a resposta talvez esteja em fugir das previsões de futuro e jogar no presente. Vivê-lo com delicadeza e investir nos pequenos prazeres. Fórmula excelente para enfrentarmos o apocalipse, como querem muitos. Está vendo aqui? Olha o que ele diz. Para enfrentar as incertezas do futuro, ou até mesmo o tal do apocalipse que ele fala aí. Os desequilíbrios provocados pelo clima e pela desigualdade entre pobres e ricos, a solução é dedicar-se aos momentos presentes de forma suave e prazerosa. Tranquilo, né? Letra A, a resposta certa. Praticamente traduz o que estava escrito lá no final do texto. Percebeu? O fim, a conclusão, o período lá. Ninguém conseguiu até hoje decifrar o futuro. Bom, sim, e daí? No entanto, oposição, contraste. O século XXI, ao mesmo tempo misterioso e complexo, acena com possibilidades de se reverter pela primeira vez essa situação. Não. Ou seja, não haverá reversão nesse contexto de previsão do futuro. Ninguém é doido de ficar tentando decifrar. Não, de ficar tentando não. Todo mundo é doido de tentar. Mas garantir 100% que as previsões serão as mesmas. Até aquela mãe de Ná sumiu do mapa, né? O pessoal falava, não, mãe de Ná, e aí? Cada um que diga, vamos lá. A descrença cada vez maior em previsões e profecias que nunca se cumpriram é a garantia de que pode-se delinear clareza um futuro mais promissor e menos misterioso. O mistério continua, né? O mistério continua. O investimento nos pequenos prazeres do presente pode seduzir as pessoas, mas não se configura como uma fórmula ideal para o enfrentamento dos problemas que o mundo hoje apresenta. Gente, não é questão de fórmula ideal. Tudo bem, claro que não. Mas o que ele coloca pode seduzir as pessoas. Não é questão de sedução, né? O texto mostra isso aqui como uma viabilidade. Talvez a resposta esteja em fugir dessas previsões. Ele considera isso aqui como um caminho possível. Está vendo aqui? Como uma possibilidade, mas não como uma obrigação. Então, cuidado com isso aqui. Beleza? O investimento dos pequenos prazeres, o técnico está aqui, vamos lá. Progresso técnico acompanhado do progresso moral constitui-se uma síntese perfeita, capaz de solucionar os enigmas que sempre vêm rondando, em especial os mistérios do século XXI. Falso. Tranquilo, né? Resposta certa já vimos, a letra A, lógico, né? Ele já coloca as incertezas no último texto. No finalzinho do texto a gente já caracteriza isso aqui de maneira bem forte, bem pontual. Certo? Questão 5. Portanto, resposta certa, letra A. Vamos avançar. Assinar a alternativa que completa correta e respectivamente as frases. Se George Orwell predissesse, olha só, imperfeito do subjuntivo. Não se esqueça de que esse verbo aqui vem do verbo predizer, derivado do verbo dizer. Então, se eu disse, se eu dissesse, percebeu? Se eu dissesse
imperfeito do subjuntivo, tá aqui, ó. Então, correlação verbal. É lógico que você vai associar aquele velho esquema de correlação que ninguém conhece, né? Típico dos tribunais, típico das principais provas, que é exatamente aquela velha história. Futuro do pretérito, imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, futuro do presente do indicativo, e por aí vai. Então, são várias as correlações. Não esqueça, correlação verbal é a combinação harmônica entre tempos e modos verbais numa determinada frase, num determinado período. Se você estudasse mais, passaria nas provas. Imperfeito do subjuntivo, hipótese, futuro do pretérito. Se você estudasse mais, passaria nas provas. Se você estudar mais, futuro do subjuntivo, passará nas provas. Futuro do presente do indicativo. Outras combinações. Se eu disser, por exemplo, eu terminara os exercícios quando você chegou. Veja, eu terminara os exercícios quando você chegou. Terminara, pretérito mais que perfeito. Articulando isso aí, claro, com o pretérito perfeito. Quando você chegou. Lembrando que o mais que perfeito você já sabe, já vimos aqui em aulas bem anteriores. Indica sempre uma ação passada anterior a outra ação, também no passado. Lembra? Além disso, eu posso ter, claro, todos os tempos verbais são correlacionáveis, são correlatos entre si. Eu posso ter uma frase toda no futuro do pretérito, eu posso ter uma frase toda no imperfeito do indicativo, no presente, no futuro do pretérito, não importa. Eu posso ter uma frase completinha nesse contexto. Além disso, você pode perceber, por exemplo, ele me garantiu que não faria confusão. Pretérito perfeito, articulado, por exemplo, com o futuro do pretérito. Ele me garantiu que não faria confusão. Ou então, futuro ainda, ele me garantiu que não fará confusão. Você tem o pretérito perfeito articulado aí com o futuro do presente do indicativo. Percebeu? Então, essas correlações verbais, elas são muito importantes, porque você começa a perceber um pouco mais, claro, aquela coisa além da simples flexão verbal. É a combinação harmônica entre tempos verbais, para você notar numa frase aquela coisa mais lógica. O tempo presente, presente do indicativo, presente do subjuntivo, sobretudo o presente do indicativo, que ele é super versátil. O presente do indicativo é um tempo verbal neutro. Se é um tempo verbal neutro, você vai observar claramente aí que ele pode se combinar a quaisquer articulações dessas que a gente já falou. Junto com o futuro do pretérito, imperfeito do subjuntivo, é tranquilo, tranquilo. Não esqueça não, tá certo? O tempo presente é o velho coringa, né? Até porque a mídia, os jornais e tal, já utilizam, por exemplo, o verbo no presente com o valor do passado. O governo inaugura ontem, né, o Congresso aprova por unanimidade tal lei. Aprovou. Ou então o governo inaugura amanhã nova refinaria no polo petroquímico, sei lá. Então você tem lá, tá, beleza. Então você tem aí, ele inaugurará uma nova refinaria. O tempo presente com valor de futuro. E por aí vai. Beleza? Vamos ver o que é que sobrou pra gente aí? Veja lá. O verbo dizer é um verbo irregular, não é isso? Então, eu não vou dizer dissesse, eu vou dizer dissesse. Se fulano, George Orwell, predissesse, eu também, e aí? Verbo dizer no futuro do pretérito. Se aqui é imperfeito do subjuntivo, você vai trabalhar futuro do pretérito. São correlatos, são correlacionados ou correlacionáveis. Qual é o futuro do pretérito? Dizia, pretérito imperfeito do indicativo. Dizeria é bronca, né? Diria. Então, no primeiro momento, aí nada de dizeria, tem que ser diria. Então, você coloca aí, já eliminando dizia, que é pretérito imperfeito, não pode. Dizeria é complicado, né? Não, mas a terminação não é ria, é, bicho, mas é diria, né? Dizeria, eu dizeria, não dá. Tá, restam então as letras A e D de dado. Uma catástrofe foi antevista ou antevinda? O que você acha? Do verbo vir ou verbo ver? E agora? Se fosse do verbo vir, vinda. Se fosse do verbo ver, vista. Uma catástrofe foi antevista pelo clube, foi prevista, né, do verbo prever, antever. Então, antevista, letra A. Prediria, antever. Sim, mas aí está tudo igual, tá? Faremos e não fazeremos, né? Quando os pensadores fizerem coro ao pessimismo, nós também o faremos, ou nós também faremos esse coro.
e não fazeremos, né? Então aqui tudo bem, está igualado no antevista, porque aí é do verbo antever, né? Se é do verbo antever, logicamente eu vou fazer a mesma associação ao verbo ver. No caso, o verbo farer, verbo fazer, faria, faremos, e não fazeremos, né? Qualquer coisa desse tipo. Cuidado, hein? Esses verbos irregulares aí, ó, tem o hábito aí de derrubar muita gente do cavalo, fique atento aí para não estar escorregando aí. Beleza? Ó, é isso aí, questão 6, letra A, né? Próxima aula tem mais, hein? Olha lá.